Oi, meninas. Acho que só tem os três mesmos hoje, tá? Vamos trabalhar. Vou abrir a aula de vocês aqui. Oi, Ju, oi, Rebeca. Oi, professora. Oi, professora. Só tem nós mesmo hoje, né? Eu acho. É. E a Ju não vai abrir a câmera dela hoje, porque ela hoje não tem seminário, né, Ju? A Rebeca está embaçada, né, Rebeca? Eu tô ótima, eu vou dar aula sozinha hoje aqui, vai ser muito legal. Então, meninas, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Quem vai A falar minha, primeiro? Tem a minha muita foi gente na sala tranquila, hoje. professora. A minha foi Já conseguiu tranquila. se recolocar, Juliana? Ainda não. Mas é porque eu ainda estou vendo umas coisas ainda, professora, por isso que, de certa forma, ainda não estou tão, assim, procurando, né? Entendi. Tá certo. Mas esse ano ainda pretendo Hum, voltar ao mercado, esse ano. tá certo. E você trabalhava onde antes? Professora, assim, eu trabalho desde os meus 15 anos, né? Eu sempre trabalhei no... Sempre não, né? Trabalhei na área administrativa, tenho mais experiência na área administrativa, porém tenho também experiência na indústria, né? Porque eu também já trabalhei como auxiliar de produção também já. Uhum. Em duas empresas, uma de joias e uma de máquina de cartão de crédito. Mas no ano passado foi até um pouco engraçado, porque eu estava trabalhando no escritório, aí ele me suspendeu, né, por conta da pandemia. Aí surgiu a oportunidade de eu ir para a indústria, aí eu estava em casa só, de suspensa, fui para a indústria. Uhum. Aí, Certo. só que era temporário apenas, né? Aí eu Sim. fui, aí terminou o contrato, aí o meu ex-chefe me chamou para voltar para o escritório. Olha Aí que bom. porque eu estava só suspensa, né? Sim. Mas aí, E por isso você que eu digo, voltou? eu tenho... Sim, eu voltei, mas aí eu decidi sair, assim, mas ele quer eu de volta lá trabalhando com ele. Ah, entendi, tá certo. Tá bom, então. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os indicadores que você tinha lá nos seus trabalhos anteriores e quais eram os indicadores do seu desempenho, tá bom? Tá bom. Tudo bem. Rebeca, como é que foi a semana? Tá mais tranquilo? Já diminuiu mais o volume de trabalho? Como é que tá? Essa semana já foi light, professora. Já foi light? Por quê? Porque agora eu só tô em um setor, né? Já não está fazendo serviço de quatro, né? De 5 pessoas, de 6 pessoas? Agora não, graças a Deus. Tá certo, muito bem. Então tá, vamos lá. Eu vou projetar aqui nossa aula para a gente conversar, né, sobre... Ai, peraí, deixa eu deixar o share aqui, que a minha barra não está querendo ajudar. Sai. Pronto. Deixa eu ver a bandeja aqui. Nossa aulinha de hoje. Me diga se vocês já conseguem ver o slide. Ainda não. Não? Ó. Será que a nossa internet já vai começar a ajudar? Ela estava tão de bom humor hoje. Agora, acho que vai. Agora. Foi, né? Então, tá ótimo, muito bem. Deixa eu só mudar
a tela aqui para vocês verem. Vocês aqui, isso, pronto. Vocês aqui embaixo que fica melhor para mim. Muito bem. Poxa, hoje eu queria me divertir com vocês, mas o pessoal não veio, então vamos lá, vamos trabalhar. Bom, a gente já tem uma caminhada que a gente fez até aqui, né? A gente já conseguiu avançar na nossa matéria, e aí a gente hoje vai dar uma recapitulada naquilo que a gente já aprendeu, né? Primeiro foram as sementinhas que a gente plantou. No primeiro dia a gente fez a apresentação, depois a gente falou das características, por que a gente escolheu IDAAN, né? Aí a gente teve que conviver com algumas ausências desse período, né? A gente tinha a Alessandra, tinha a Lorraine, Lorena, não lembro agora mais o nome dela. E tínhamos o Rafael, tínhamos algumas pessoas que acabaram sumindo das nossas aulas, né? Mas também vieram algumas chegadas, né? Como a própria Suelen, que hoje não está na sala, mas foi uma ótima aquisição para a nossa turma. Depois a gente começou a semear conhecimento. A gente falou dos ramos da psicologia, vocês fizeram uma pesquisa e a gente começou a trabalhar sobre o tema. Depois a gente falou da história e da evolução da indústria, da história da psicologia organizacional e evolução da indústria. Falamos de competências e falamos de hard soft skills. Vocês lembram disso, gente? Vocês duas aí se lembram de tudo isso ou achavam que a gente tinha falado, tinha trabalhado menos? Professora, tudo, não, né? Mas lembro de pouca coisa. Alguma coisa tem que lembrar, viu, Rebeca? Não é possível, tudo isso de matéria a gente não está lembrando, vamos começar a ler. Eu não coloquei aqui na nossa história, na nossa caminhada, eu não coloquei aquela nossa meta de uma página por dia. Quem está cumprindo? Você está cumprindo, Rebeca? Eu estou cumprindo. Muito bem. Juliana está cumprindo também a nossa meta de uma página por dia? Sim, professora. Muito bom, muito bom. Aí a gente já começou a ter uma árvore, né? Porque a gente já começou a ter uma coisa mais construída, que foi o nosso de repertório, a janela de Johari, aquela janelinha que a gente mostra como é que a gente se vê, como é que os outros nos veem, as inteligências múltiplas, que são os 9 tipos de inteligência, e a gestão de processos, pessoas e sistemas, que foi a última aula antes de a gente falar sobre gestão do desempenho, que foi já a nossa colheita, que foram os seminários da semana passada. Então, a gente já tem uma caminhada, já tem uma história. Então, a gente hoje vai partir para um segundo momento dessa caminhada, que é mais repertório, mais conhecimento, e vai entender por que a gente trouxe todo esse conteúdo antes de falar sobre psicologia nas empresas, né? E aí a gente tinha uma lição de casa, que é quais são os seus indicadores de desempenho. Então, eu queria primeiro ouvir Juliana. Quando você me perguntou, inclusive, no WhatsApp, Juliana, como é que era a tarefinha, quando você pensa em indicadores seus e dos lugares que você trabalhou, o que você traz? No caso, professora, eu tinha feito, como a senhora mencionou, do meu último trabalho, né? Aí eu fiz baseado no último, que foi no caso do escritório, né? Como eu lhe falei. Bom, primeiro é um escritório de quê? Bom, é assim, lá onde eu trabalhava, é interessante também como foi para esse meu trabalho, né? Porque, na verdade, só para a senhora entender, tá bom? Vou explicar brevemente. Não, entenda, explique mesmo, não tem problema nenhum. Eu fiz, assim, quando eu não estou trabalhando, eu procuro sempre fazer cursos, né? Assim, de capacitação para ir agregando cada vez mais. E em 2018 eu estava fazendo um desses cursos, e aí eu tive um professor muito legal, né? E aí, enfim, vou resumir. Em 2019, ele ainda tinha meu contato, ele me chamou para trabalhar, que ele abriu uma empresa para a irmã dele, que é uma oficina, né? A BS Auto Center, que fica lá na Constantino Neri. Só que é uma oficina de veículo? Sim, prestadora de serviços.
E Uhum. aí, como ele abriu, ele precisava de alguém, ele é o administrador de lá mesmo, ele precisava de alguém para ajudá-lo, auxiliá-lo, tudinho. E aí ele gostou do meu perfil desde a época que eu estudei com ele, né? Que ele também é coach e dá aulas, né? De Certo. treinamento e de capacitação. E aí eu Uhum. comecei a trabalhar com ele, e aí em 2019, desde 2019, na verdade, né? Que eu comecei a trabalhar com ele. Certo. E aí, no caso, Então, você conheceu ele como aluna. isso, exatamente. E Certo. depois me tornei funcionária dele. E Uhum. aí é interessante porque tudo que ele me ensinou no curso, posteriormente eu tive que aplicar. E aí não tem essa de porque eu tinha, ele me ensinou, só que é claro que trabalhando ali com ele foi muito melhor, assim, no sentido porque ele me, me cobrava, né? E aí ele Sim, tinha me ensinado e eu aprendi muito mais coisas, né? E com por ser certeza. pequeno, assim, que só tinha, não era uma empresa grande, né, não é? Então, Uhum. basicamente, eu fiz de tudo um pouco ali, né? Isso A é um minha... aprendizado sem tamanho, sabia? É Porque verdade. a gente entra numa empresa grande, logo de cara, a gente fica muito, como é que eu posso dizer, encaixotadinho naquele ambiente, não dá Focado em um só trabalho, trabalho, né? porque já está tudo muito organizado e já tem, né, donos de cada processo, já tem o dono de cada processo. Numa empresa pequena ou numa empresa em que você consegue visualizar tudo, você aprende muito mais. Isso. E, assim, no caso, como a senhora está perguntando, a pergunta, né? Quais são os indicadores de desempenho, né? Então, no caso, no que eu analisei, foi, no caso, a Sim, autodisciplina, organização e atendimento ao cliente. Agora eu vou explicar para a senhora o porquê, né, de cada um tá. desses. Porque, como eu estou lhe explicando, era eu e ele ali, né? E tem a irmã dele, mas a irmã dele, ela entra em outro ponto. Sim. Então, a questão de organização do escritório, atendimento, né? Com os clientes, porque eu também fazia todo esse atendimento com os clientes quando chegava ali o primeiro contato, Sim. e a questão da organização, que ele sempre pedia, né? Tinha uma pessoa responsável pela limpeza e tudo, mas eu sempre que tinha que estar ali controlando enquanto ele não chegava, tudinho, ou quando ele se ausentava, eu que ficava responsável também. A autodisciplina em Você, relação a... você, você abria e fechava a loja, o escritório? Eu não fechava porque eu tinha que ir para casa mais cedo, né? Quem Ah, fechava era a minha outra chefa, mas eu abria. Eu abria entendi, algumas... Às vezes eu abria. entendi. Aí a questão de autodisciplina, né? Por questão assim de horários, faltar, nunca faltei. Sempre preciso, assim que eu precisei talvez resolver alguma coisa, tudo ele sempre falava, Juliana, tudo é negociável. Aí a gente se organizava tudinho. Apresentação, né, interpessoal também, que era importante. E assim, na questão Uhum. do escritório, eu aprendi aos poucos e fui executando tudo, né? Porque tinha a entrada de produtos, então era feito cadastros, eu fazia, eu vendia, e tinha que dar baixa no estoque. Eu criei o estoque lá, tudinho, porque quando a gente começou do zero, né? Então, tive toda essa questão da logística também que tivemos que fazer. E também Uhum. uma coisa que eu não esperava era a parte comercial, que é algo que eu nunca tinha trabalhado, porque ele me treinou e eu fazia visitas em empresas que tinham frotas de carro para a gente fechar Uhum. parcerias. E aí eu ia lá, né? Ia tudinho E com de, e nossa de, e proposta. de, e de veículo, o que é que você aprendeu, Juliana? Bom, de veículos, a única coisa que eu aprendi foi algumas peças e serviços, mas fazer Tá, mas o isso que é aí que já você não era vendia? comigo. Tá, mas o que é As que você vendia? produtos para carro, peças para carro. Então, você teve que aprender, né? Quando você mexia com estoque, Sim. você estava sabendo tudo que tinha lá também, não é? Mas de qualquer forma, assim, mesmo quando eu não sabia, assim, né, exatamente,
Eu pedi ajuda dos meninos, né, que eles eram os mecânicos, e eles explicavam o que Isso. era, porque quando eu fui fazer o cadastro, tinha que colocar o nome, tudinho, e nas notas, às vezes, vem um nome técnico, né, e ali eles costumam falar um nome mais popular, mas aprendi alguns, né, mas a minha parte era mais a questão administrativa ali, a parte de executar o serviço eu já passava adiante, que era para os meninos. Mas você fazia uma coisa que a gente chama de abrir ordem de serviço também? Sim, eu que abria. E fechava. E fechava. Por que eu Também. estou te perguntando isso, né? Porque, olha só, das coisas que você está falando aqui, tem um monte de coisa que a gente pode medir, né? Que a gente pode, como indicador. Então, eu não sei se você descreveu algum outro indicador ainda, ou esses autodisciplina, organização e atendimento foram os 3 que você identificou. No caso, eu trouxe esses 3 pontos, né? Mas, como eu lhe falei também, essa questão da área comercial, por exemplo, foi algo que trouxe resultado porque eu consegui trazer parcerias, a gente fechou contratos na época que eu visitei só as próximas, né? E aí a gente conseguiu, sim, alcançar, não tanto quanto a gente esperava, né? Porque era uma empresa pequena, mas a gente fechou contratos, inclusive ainda permanecem lá até hoje. Muito bom, muito bem. Olha só, você trouxe uma série de coisas aqui que a gente pode associar aos seminários de vocês da semana passada. Então, eu vou só esperar que a Rebeca fale dos dela, e aí eu vou trazer tudo, né, para a gente poder associar ao tanto de coisa que a gente pode pensar quando a gente fala em indicadores. Né? E você trouxe bastante coisa que eu anotei, que a gente pode medir no trabalho que você fazia. Né? Tá bom? Certo, professora. Obrigada, Ju. Rebeca, você pensou no assunto? Sim, professora. Então, vamos lá. Gosto de aluna assim, comprometida, responsável. Essas 2 meninas são ótimas. Vamos lá. Me conte. Assim, eu fiz um pequeno estudo, né, uma avaliação, Hum, e lá a gente usa eficaz, né? Porque você tem que saber fazer uhum, eficácia, né? E desempenho. certo. No caso, e também o estratégico, né? Esse Sim. principalmente, porque no meu caso eu tive que montar Uhum, uma estratégia de como fazer, né, todo o processo lá. Então eu falei para a senhora, entendeu? Que eu mudei, né? E a subgerente que estava me dando treinamento, né? Ela me ensinou como ela fazia no dela, entendeu? Quando ela é. fazia, aí ela me passou, já fui pegando tudinho, montando, fazendo os esquemas para poder não me atrapalhar, não me perder. É, é um processo, entendeu? Porque como são muitos documentos, né, que tem que avaliar, aí Uhum, ela falou assim, vai marcando, vai colocando aqui uns grampinhos, entendeu? Anota, para poder tu não se perder e não deixar passar nada batido, entendeu? Tem que encontrar tudinho, verificar, uhum, entendeu? Analisar. Então, a gente usa muito isso, entendeu? E você tem que fazer um trabalho bem, como posso dizer, eficiente, entendeu? uhum, Trabalho bom. certo. E quais são os seus indicadores? Meus indicadores, Como é que você mede o seu desempenho? Como é que a gente pode saber que a Rebeca está sendo eficiente? professora, agora ela me pegou, porque eu olhei pelo outro lado, entendeu? Mas eu acho que posso dizer pelo esforço. Não, vamos medir isso daí. Como é que eu meço que a Rebeca está fazendo um trabalho bom aí nesse departamento? O que é que você tem que fazer? Pela qualidade?
Tá, mas como é que eu meço a qualidade do trabalho da Rebeca? Pelo meu desempenho. Então, quais são os seus indicadores de desempenho? São a eficiência, as estratégias. Isso são conceitos. Isso daí são Ah, conceitos. isso é verdade, são os Ida, conceitos. lembra? Né? Lembra que ai, meu Deus, a Giovana falou sobre medida na última vez que a gente falou, quando ela falou sobre, no seminário dela, As ela falou medidas, né? coisa é indicador. Então, como é que a gente mede para ver se você está sendo eficiente? O desempenho o meu desempenho eu preciso ser eficiente nessa atividade. Qual é a medida que diz que eu estou sendo eficiente? Entregar dentro dos prazos. Ah, só fica bom. Cumprimento de prazo é um indicador, sabia? É uma medida. Sim, que a senhora falou É o... tudo. Oi? Eu me Fala. lembro que a senhora repetiu essa questão, acho que foi mais 10 vezes naquela aula. Ah, Mas é assim mesmo. Por que que a gente precisa entender bem, né? Porque se fica misturando as coisas que são medidas com as coisas que são conceitos, que são a descrição daquilo que a gente faz. Uma coisa é o que a gente faz, outra coisa é como a gente mede. Isso é desempenho. Né? E indicador são os KPIs, que vocês falaram na aula passada também, o KPI, falando em português, são as medidas mesmo, né? Os resultados mesmo que dizem que deu certo ou que não deu certo. Né? Se deu certo, ok, foi bem planejado, foi bem realizado. Se não deu certo, eu preciso ter uma forma de corrigir isso, né? Um plano de ação para resolver, para que o erro não aconteça de novo. Então, lá, vamos então voltar aqui. Você trabalha onde, Rebeca? na Secretaria de Cultura. Ah, Secretaria de Cultura. E você faz a auditoria de quê? De contratos. Auditoria de contratos. Muito bem. Agora a gente vai voltar aqui, eu vou perguntar das duas. Eu queria que as duas mantivessem o microfone aberto, para quando eu perguntar já responder rapidinho, né? Primeiro responde a Juliana, só para a gente ser em ordem alfabética, e depois a Rebeca. Ok. Competência, eu trouxe um conceito para vocês de competência, que é conhecimento, habilidade e comportamento, lembram? Sim. Então tá. Para eu fazer uma auditoria de contratos ou para eu fazer uma venda, né, uma venda lá de serviço do escritório da Juliana. Que conhecimentos eu preciso ter? Vamos lá, Rebeca. Ou Juliana, que é a primeira por causa da ordem alfabética. Vamos lá, Juliana. Para eu fazer o trabalho que eu fazia no escritório, para você fazer o trabalho que fazia no escritório, me dá um conhecimento que você precisava ter. Rotinas administrativas. Está muito amplo. Vamos para uma coisa mais específica. Precisava também ter conhecimento no sistema, que era a base de tudo lá. Qual era o sistema? Seu nome? É o VHSIS. Tá, então você tinha um sistema, mas antes, para você poder lidar bem com o sistema, você tinha que ter o quê? Noções de quê? Ele me deu um treinamento, mas eu também precisaria ter conhecimento de Excel, de informática básica, avançada. Informática e Excel, certo? Então, veja, quando a gente está falando em competência, a gente está falando em conhecimento. A gente só puxou um conhecimento que você tinha que ter. Depois você falou sobre estoque, não foi que você montou lá a estrutura de estoque? O que você precisou pôr em prática quando você foi montar essa estrutura? Logística, no caso. Mas o que especificamente? Lembra que a gente vai ter que medir, então tem que sair do conceito de logística e vai para a prática. No caso, a senhora quer saber o produto? Não sei, o que você tinha que saber para fazer o estoque? Bom, no caso, para mim fazer o estoque lá, eu precisava das notas fiscais para mim fazer o cadastro de cada produto e então, para poder ter o controle no sistema. Ter algum conhecimento de nota fiscal. Sim.
Sim. E às vezes a gente não vem sabendo, que talvez fosse o seu caso, você aprendeu lá, né? Sim, agora uma nota fiscal eu sei o que tem em cada parte dela. Antes Então, eu veja olhava, bem. antes numa nota fiscal eu só sabia a data de Preço. compra para pagar, só o que era me interessava. Agora eu olho para uma nota fiscal, eu sei do que ela se trata, sei encontrar todas as Aham. informações necessárias. Então, olha só que interessante. Uma coisa é eu saber o que é uma nota fiscal, né? Uma nota fiscal, como uma fatura de energia. Outra coisa é eu entender a informação que tem nela, né? Que compõe essa nota fiscal. É um conhecimento mais aprofundado. Então, isso já começa a se aproximar da habilidade, que é a prática, que é saber manusear aquilo com facilidade. Ou seja, quando eu não conheço nada, eu pego a nota e aí eu consigo ler, porque eu sou alfabetizada, então eu consigo ler. Mas para entender a nota, por exemplo, minha nota aqui, minha conta de luz. ICMS, quando aplicável, foi recolhido, aí eu digo, mas não sei o que é isso, gente. Se eu for trabalhar com isso, eu preciso entender mais, conhecer mais e ter habilidade para pegar uma nota fiscal e rapidamente analisar para ver se tem um erro, ou para entender o que está dizendo ali. Né? Se eu vou registrar no estoque, eu preciso entender que peça é aquela, como é que é, se tem vencimento, se não tem. Imagina alguém que trabalha numa drogaria, né? Que trabalha com remédio. Então, cada trabalho, ele tem uma base, como você conhece Excel, por exemplo, e depois você desdobrar isso para conhecer o sistema, né? Agora, vamos lá. Como é que eu meço o seu indicador, Juliana, na sua habilidade, que é prática, né, de mexer com o sistema? O que eu posso medir e dizer, a Juliana já tem habilidade para mexer no sistema, já tem domínio do sistema que a gente trabalha. Como é que eu mediria? Ju. No caso, por não haver erros porque, assim, quando eu comecei a fazer, todas as notas eu lançava, né? Na verdade, era todo um processo. Cadastrar a empresa, cadastrar o produto, aí dar entrada no produto, dar baixa quando era vendido para o cliente, aí colocar na parte de faturamento, né? Porque as notas tinham que ser lançadas também no sistema para quando estivesse próximo do vencimento, para fazer o pagamento, tudinho. Aí, inicialmente, o meu chefe, ele sempre fiscalizava isso, né, para ver se estava certinho. E a partir do momento que ele confiou, né, que estava tudo certo, aí já ficou só para mim fazer. Ju, perfeito. Vamos só arrumar algumas coisas aqui, olha só. Quando você entrou lá, você tinha uma noção de informática e você já devia ter o curso de Excel. Mas você tinha muita prática em Excel? Você lidava bem ou você só tinha feito o curso, conhecia um pouco? Sim, assim, eu tinha um conhecimento básico devido aos cursos e às outras empresas, assim, que eu trabalhei, mas, obviamente, quando eu entrei lá, cada empresa, ela possui um sistema diferente, né? Então, a gente vai ali, aprende, e aí, para poder executar da maneira que ele pede, que a empresa quer. Então, veja bem, você já tinha uma habilidade pequena, mas já tinha no Excel, mas você não sabia nada do sistema deles, não é? E aí você começou a lidar com o sistema, ele foi te ensinando, então você não aprendeu só o sistema, você aprendeu produto, você aprendeu nota fiscal, aprendeu faturamento, aprendeu organizar, aprendeu uma série de coisas, né, que está incluída nisso aí. Então, como é que eu meço o desempenho da Juliana? Eu posso medir de várias maneiras. Eu posso medir exatamente pelo que você falou, de não ter erros no cadastro de produto. Eu posso medir pela a organização, por exemplo, pela facilidade que eu tenho de encontrar os documentos. Você tinha dito aqui que um dos indicadores era organização e autodisciplina, né? Então, pela facilidade com que as coisas estão arrumadas, pela forma como você criou alguma sistemática. Então, as medidas são realmente resultados, são coisas palpáveis. Então, mas tem uma coisa chamada comportamento envolvida aí. E aí eu adorei que você trouxe uma palavrinha muito legal. Você falou assim, quando ele confiou em mim, ele me deu
a autonomia para cuidar daquilo, né? Para tomar conta. Então, isso é comportamento, ou seja, você se tornou uma pessoa confiável para ele. Você já tinha aprendido, você tinha disciplina, você era preocupada com o seu trabalho, deve ter mostrado interesse, né? Isso ele já tinha identificado aonde? Onde é que ele já tinha olhado, já tinha visto que Juliana tinha um comportamento diferenciado? Desde a época que ele era apenas o meu professor. Exatamente. Muito bem. Então, naquela época, ele estava conhecendo um pouco do que você sabia fazer, mas você era aluna dele. Mas também já estava percebendo o seu comportamento diferenciado, talvez o seu interesse, talvez a sua forma de se expressar, o relacionamento. Então, várias coisas compõem a nossa competência. E essa competência pode e deve ser medida, e pode e deve ser melhorada por treinamento e conhecimento. E foi isso que você disse aqui para a gente. Faz sentido o que a gente está falando? Ju? Com certeza, professora. Com certeza. E como a senhora mencionou no início, lá eu tive assim um grande enriquecimento, né, de conhecimento, porque como a senhora mencionou, às vezes quando a gente vai para uma empresa grande, a gente faz uma função ali até ou você conseguir uma promoção ou alguma necessidade, né? Mas lá eu tive que aprender de um pouco de cada parte, ser responsável por aquilo. Então, é uma experiência muito boa para mim. Com certeza, ainda mais que quando a gente fala em administração, a gente fala de uma coisa muito ampla, né? Se você tem alguns pontos que você já conhece, isso te ajuda muito, com certeza. Gostei muito. Ó, tem outras coisas que a gente pode medir aqui, o número de visitas que você fez, o número de visitas que resultou em contrato, o número de contratos assinados, o número de cadastros realizados, o controle de estoque eficiente, o eficaz, o efetivo, que não tinha erro. Então, tem um monte de forma da gente medir o seu desempenho. Muito bom. Então, aprendemos bastante agora com a Juliana. Agora eu quero aprender com a Rebeca. Bora lá, Rebeca. Bora, professor. A Rebeca trabalha na instituição pública, não é, Rebeca? Sim. Então, já tem um aspecto diferente de uma empresa privada, né? Que são regras diferentes, legislações diferentes e tal. E você disse que você precisa saber fazer, foi você que falou, saber fazer, que o seu desempenho é avaliado e algumas coisas, e uma estratégia que você teve que criar para o seu trabalho. O que é que você precisa saber fazer para realizar o seu trabalho? Primeiramente, tenho que ter o conhecimento, tenho que conhecer os documentos e poder fazer essa análise. Principalmente as declarações, as certidões, que foi o que eu fiquei realmente assim meio perdida, porque são muito parecidos. Então, aí entra a parte de você saber analisar, né? Tem que saber analisar direitinho, ver as datas, as assinaturas, se estão tudo certinho. Então, é mais mesmo o conhecimento das documentações. Entendeu? Tem uma palavrinha que você não usou aí, mas que você disse nas entrelinhas, que são os critérios, né? Os critérios para que aquela documentação esteja, a gente chama muito na empresa privada, Rebeca, a gente chama muito de conforme, né? Então, aquela documentação precisa estar em conformidade, ou precisa estar conforme com o que, por exemplo, o edital pede, né? Ou o que o contrato pede, alguma coisa assim. Então, você precisa não só conhecer a documentação, como saber, igual a Rebeca, a Juliana precisava saber da nota fiscal. Antes ela olhava a nota fiscal, era só um documento. Você também, quando começou a olhar uma certidão, era tudo igual, né, Rebeca? Sim, para mim tudo era igual. Agora você sabe exatamente qual a diferença entre as certidões, sim ou não? Sim. Muito bem. Que mais que você precisa? Agora, o que você já sabia quando você entrou lá? Professora, eu sabia mais era
as planilhas, as demonstrações contábeis, porque entra também, né? Entra lá em assinatura, como é que é o nomezinho que dá? O objetivo, né, final, posso colocar para a senhora, não é um contrato, é um, vamos supor um contrato, uma demonstração do contrato. Também a nota fiscal, que eu já, quando eu fiquei numa fábrica, lá eu emitia, né, a nota fiscal, isso daí eu já conheço, e eu acho que Uhum. só, professor. Então, Aí você lá que eu já já vou ter trouxe. conhecimento de outras documentações. Exato, mas você já era alfabetizado, né? A gente já entra sabendo falar português, já entra sabendo ler, já entra sabendo digitar, então a gente já entra sabendo algumas coisas, então a gente já traz conhecimento, a gente agrega conhecimentos novos, e isso aumenta o nosso repertório. Quando vocês entraram, vocês tinham um repertório limitado. Hoje, vocês têm um repertório mais amplo. Quando vocês terminarem a faculdade de vocês, quando vocês trabalharem em outras empresas, ou forem promovidos, ou tiverem outras situações, vocês vão ter um repertório muito mais amplo do que aquele repertório que a gente tem no primeiro emprego, né? Então, vamos lá. Evoluído. Vocês estão maravilhosos. E aí, quando a gente olha o nosso desempenho, a gente está vendo a competência da pessoa, né? E aí, quais são as competências da empresa? A gente também já falou disso. Se a gente olhar a empresa da Juliana, a competência da Juliana é o quê? Da empresa da Juliana é o quê? Vender peças de qualidade, dar a garantia, serviços que realmente deixam o cliente satisfeito, vender material de qualidade, e são indicadores, né? Fazer os pagamentos em dia, cumprir a legislação. Tem vários indicadores de desempenho da empresa que são construídos pelo desempenho das pessoas. Porque, por exemplo, se o mecânico lá da oficina da Juliana não fizer um trabalho bem feito, é a competência da empresa que vai ser posta em xeque, né? Vamos dizer, a oficina tal e tal e tal não trabalha bem. E, na verdade, a competência individual, junto com a outra competência de um monte de gente que trabalha ali, que constrói a competência da organização. Então, os indicadores de desempenho das pessoas são que dão sustentação aos indicadores de desempenho das empresas. Vocês entenderam isso? Sim, não, talvez. Estão aí ainda? Sim, professora. Entende que não tem empresa boa, empresa se não tiver bons funcionários? Por isso que a gente está hoje falando disso. E aí, que relações existem entre os indicadores e as competências de vocês? Oi? Bom, professora, acredito que seria, no caso, que através das nossas competências, do que nós temos ali a oferecer, no caso, para a empresa, né? Para executar ali as atividades. Ou seja, os indicadores medem as nossas competências, validam aquilo que a gente sabe fazer, né? Dizem, traduzem aquilo que a gente é, traduzem os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, os nossos comportamentos. Então, por isso que é tão importante medir. Quando a gente fala numa empresa grande, por exemplo, em que tem a distribuição de lucros, né, o PLR, e essas coisas, a gente nada mais está dizendo do que a empresa tem uma meta que desdobra para os demais funcionários, vocês vão ver isso ao longo do curso de vocês. E essa meta desdobrada, depois, se houve o lucro, a meta foi alcançada, isso é rateado entre os colaboradores, ou seja, eu ajudei a construir aquele desempenho da minha empresa, eu também tenho direito a receber, né, parte desses lucros que eu ajudei a construir. Então, é muito interessante
quando a gente vê que está tudo amarradinho uma coisa na outra. E aí a gente vai aprender uma coisa importante hoje, né? Que é sobre planejamento estratégico de pessoas e as áreas de atuação da psicologia e a interface dela com a administração, que é o que a gente está fazendo aqui nessa matéria para vocês, né? E com a contabilidade também. Desculpa que eu esqueci de colocar aqui, mas a gente tem administração e contabilidade. E tudo está envolvido, como a Juliana falou, não tem como fechar a contabilidade se não tiver todas as notas fiscais lançadas, todos os pagamentos efetuados. Então, como é que funciona a psicologia organizacional e qual é o relacionamento dela, qual é a relação dela com a administração. Mas antes, a gente vai ver um pouquinho sobre planejamento estratégico de gente nas empresas, que é uma coisa que as empresas não costumam dar muita atenção. As empresas, elas gostam muito de planejar o que elas vão comprar, qual é o equipamento que elas vão investir e tal, mas elas às vezes esquecem que são pessoas que compõem. Então, às vezes, captação e seleção de talentos, às vezes diz o seguinte, basta você contratar direito que tudo está resolvido. Grande parte dos problemas estão resolvidos. Só que o talento, né, e o meu desempenho na empresa depende muito de outras coisas que a empresa tem e que eu tenho, que juntos vão dar um resultado. Então, eu vou ler aqui para vocês. A expressão captação e seleção de talentos pode levar a ideia enganosa de que basta atrair pessoas excepcionais para que elas deem retorno para a organização. O talento, na verdade, é um construto, que depende, construto é uma coisa construída, né? Que depende de diversos fatores presentes no indivíduo, na cultura da organização e em práticas de gestão que valorizem o capital humano. Portanto, investimentos em captação e seleção são vistos isoladamente, não são um bom indicador de retorno para a organização, ou seja, recrutar e selecionar é uma porta muito importante da empresa, é um pilar muito importante da empresa, mas tem outras coisas que envolvem, né, a organização e estão aqui. Tudo isso deve ser levado em conta para que a gente possa olhar quem a gente vai trazer para dentro da organização e como que isso pode ser construído. Então, a primeira coisa é a missão, a visão e os valores da empresa, que acho que foi o Emmanuel que falou semana passada, né, sobre missão, visão e valores. Missão é o que a gente está fazendo aqui, o que a gente quer atender, né? Visão é onde é que essa empresa quer chegar. E os valores são aquilo que dão sustentação à empresa. Vocês vão ver muito isso nas matérias que vocês vão estudar para frente, notadamente qualidade. Mas também tem os princípios que regem aquela empresa, a filosofia, o negócio, que tipo de negócio. A gente falou sobre isso. Uma coisa é a Secretaria de Cultura. É um tipo de negócio, mas ela precisa dar resultado, ela precisa ter indicadores e ela precisa ter medidas. Outra coisa é uma oficina mecânica. Ela também precisa ter indicadores, ela também precisa ter processos e ela também precisa ter pessoas. Então, independente de que tipo de organização, essas coisas movem, né, o desempenho da empresa e das pessoas. A cultura organizacional, como é que essa empresa construiu, o que é que ela valoriza, né, o que é que ela respeita, que história ela tem, quanto tempo ela tem, quantos clientes, qual é a imagem da marca, quanto vale essa marca, né? E o mapa estratégico que vocês falaram no seminário sobre gestão por objetivos. Então, o mapa estratégico quer dizer o seguinte, eu tenho uma visão de ser a melhor oficina mecânica considerada, medida pelos clientes, né, nos próximos 5 anos. Até 2025, eu quero ser a melhor oficina mecânica. E eu tenho que ter uma estratégia para chegar lá. Não é só dizer eu quero ser administradora quando eu crescer ou contadora. Eu tenho que ter uma estratégia, eu vou estudar, eu vou ter que juntar dinheiro para pagar a faculdade, eu vou ter que fazer os trabalhos, fazer as provas, assistir às aulas. Isso é estratégia, isso é um mapa estratégico. E o estilo de gestão é como que essa empresa é conduzida, né? Se é uma empresa que respeita a lei, se é uma empresa que remunera adequadamente, se é uma empresa que valoriza o colaborador, se é uma empresa que valoriza a qualidade do produto, do serviço, se é uma empresa que valoriza a saúde do colaborador, um ambiente saudável, respeita meio ambiente e por aí vai, né? Então, tudo isso tem que ser medido, pensado quando a gente está planejando como é que a gente vai ter gente nessa organização.
Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Confundi vocês? Como é que tá? Quero ouvir vocês agora. Não, professora, na verdade eu tenho, né, Hum, os meus objetivos, né? E no meu caso eu tenho começou pelo técnico, né? Aí agora a graduação e futuramente montar meu escritório, né? Então eu tenho a minha missão, né? Para poder, e aí tem que ter, como a senhora falou, né? Tem que ter, vai todo um processozinho para poder chegar lá. No caso, tenho que também, não posso dizer, fazer essa estratégia, né? uhum. E eu estava pensando aqui, viu, Rebeca? Talvez você nem precise abrir seu escritório, né? Talvez você possa abrir seu restaurante, não Ah, é? professora, acho que não é que eu deixei, né? Porque esse eu Ah, coloquei para o longo prazo, entendeu? aham. Mas eu tenho vontade de abrir o meu restaurante ainda. Então, e aí você vai construindo conhecimento, vai construindo repertório. Então, talvez você comece com um escritório pequenininho, só a Rebeca, depois a Rebeca contrata um assistente, daqui a pouco a Rebeca tem, né, uma equipe, e aí a Rebeca vai crescendo. E a sua empresa, a sua organização, independente do tamanho dela, ela precisa ter esses 4 quadrantes respeitados, né? Porque se for, por exemplo, um escritório de contabilidade que não respeita a lei, né? Dificilmente ele vai ter credibilidade, né? Ou então ele vai trabalhar, né, para pessoas que também não respeitam a lei, com funcionários que também não respeitam a lei, né? Então a organização ela é um reflexo, é um espelho do que são as pessoas, notadamente, né, o dono, o diretor, o gestor. Né? Então, faz muito sentido, Rebeca, o que você está falando, abrir o seu escritório e depois aumentar esse escritório e talvez um dia usar esses conhecimentos de contabilidade e administração num restaurante que você também gosta de cozinhar e por aí vai, né? Então, muito interessante. Muito obrigada. E Juliana, até aqui, fez sentido o que a gente está falando? Obrigada, Rebeca. Sim, professora, fez sentido, sim. E qual é o seu mapa estratégico, Juliana? A Rebeca já disse aqui qual é o mapa estratégico dela. Qual é o seu? No meu caso, como eu mencionei no nosso primeiro dia, eu tenho o objetivo pelo qual eu optei em fazer administração foi porque eu tenho a meta de abrir um negócio próprio e basicamente foi uma inspiração esse meu professor, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com ele, eu acompanhei como foi o processo, né, de tanto de documentação, do que ele fez. Não quero seguir pelo mesmo ramo, né, mas assim, eu vou Sim. para um ramo diferente, porém eu observei, né, e ele até falou, né, sobre isso, que é uma oportunidade de eu ver ali, obter o conhecimento para futuramente, quando eu já estivesse preparada e também com o capital necessário para executar o que eu quero. Mas também não deixa de ser uma oportunidade, porque visto que o curso de administração amplia, né, amplia e oferece um leque, também posso estar concorrendo uma vaga também ali superior ao que eu já estou acostumada a trabalhar, né? É isso mesmo, Juliana, muito bem. E olha, que bom, né, que vocês são jovens e já têm esses sonhos tão bem desenhados, porque tem tanta gente que passa a vida inteira e não se encontra, né? Que bom que vocês estão bem encaminhadas. Então, visto isso, né, que a gente olha a empresa como um todo, e essa empresa como um todo também somos nós também somos uma empresa, né? Nós também somos uma organização, a gente também tem que ter planos para a nossa vida pessoal e profissional, a gente também tem que ter recursos organizados, a gente também tem que ter disciplina, toda aquela competência que a gente coloca ao dispor da empresa, ela tem que estar ao dispor da nossa própria vida, né, do nosso próprio desempenho. Então, é importante que a gente enxergue isso
e veja o quanto que a gente pode se organizar, e as empresas são um reflexo daquilo que são as pessoas, né? Então, vamos olhar agora as áreas de atuação da psicologia nas empresas, né? E isso é importante que a gente veja, justamente para a gente entender o tanto de coisas que a gente pode ter na empresa, e a psicologia pode ajudar a gente em todas essas frentes. A primeira frente, recrutamento e seleção, né? Vocês vão ter, a gente vai ter mais para frente, vocês vão se aprofundar nesses temas todos, né? Que a gente vai destrinchar cada um. Hoje eu trouxe para vocês só para a gente entender o tanto de área que a psicologia organizacional pode ajudar numa empresa. Recrutamento e seleção, por quê? Porque no recrutamento e seleção é possível nós aplicarmos testes de aptidão, que a gente chama, né? E só o psicólogo pode aplicar. Se você é um administrador, um contador, e você vai contratar um psicólogo para fazer isso, você também precisa entender os limites do desempenho do psicólogo e o que é que ele pode fazer e um administrador não pode, como, por exemplo, aplicar testes e emitir pareceres, né? A outra área que é muito famosa na psicologia organizacional é treinamento e educação. Oi? Eu posso fazer uma pergunta? Deve, Rebeca, por favor. É que a senhora falou de recrutamento e seleção, né? Aí uma pessoa que está do meu lado assistindo comigo fez a pergunta, eu fiquei com a interrogação, né? Porque nas indústrias, né? Eles fazem aquele teste, né? Posso colocar assim, dos pauzinhos. Eu nunca fiz, né? Mas todo mundo que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham na indústria, né, faz. Você não tem habilitação não, né, Rebeca? Para motorista? Não, ainda estou aprendendo, para ver se Deus quiser, no final do ano eu consigo tirar minha habilitação. Então, você vai fazer esse teste. Esse é um teste que é feito também para motorista. O teste dos pauzinhos famoso chama teste palográfico, né? Palo é traço em grego, e palográfico é escrita por meio dos traços. E aquele teste, ele é um teste espetacular, né? Eu tenho, inclusive, o manual dele aqui, ó, o manual antigo, esse é o velhinho, tem um novo que está em algum lugar por aqui que eu não sei. Tá aqui. Já tem. Olha aqui o manual que a gente tem, olha como ele é grande. Eu estou aqui tentando ler o nome aqui. Palográfico. Olha o tanto de números, olha o tanto de coisa. A gente tem as medidas que a gente faz com o palográfico, né? Então, esse teste, ele mede produtividade, ele mede o teu ritmo, ele mede características de personalidade, como é que você se relaciona, como é que você se relaciona com a autoridade, você se relaciona com você mesmo, se você tem alguma dificuldade emocional, se você está com algum problema. Então, esse teste é muito completo. As empresas aplicam, na maioria das vezes, para ver o desempenho. Coincidentemente, eu tenho ele aqui, porque eu fiz agora 32 laudos, e esse era um dos testes. Está vendo os pauzinhos aqui, como diz você? Tô vendo. Está vendo? Ó, tá vendo? Esse é um formulário padrão, oficial, só psicólogos podem aplicar, né? E corrigir. Então, é um teste para isso. Diga aí para a pessoa que está assistindo do seu lado que nas empresas a gente usa muito para medir desempenho, e no trânsito a gente mede muito a agressividade, para ver se o motorista não tem alguma tendência, né? A agressividade, a violência, a perder o controle, né? E porque o trânsito você precisa ter um controle emocional muito grande. Falar em controle emocional, equilíbrio emocional, domingo, acho que domingo sai vídeo no meu canal sobre isso. Tá bom? Tá bom. Mais alguma pergunta, Rebeca? Não, fiquei agora meio que, vamos dizer, o ditado popular, né? Passada, né? Que o exame ele é bem completo, né? Ele praticamente lê sua vida. Mas esse é um. Olha, para essa turma que eu trabalhei, é um mapeamento do talento para uma empresa, a gente aplicou 7 testes. A gente aplicou o teste de inteligência, que é o HTM, que mede a inteligência verbal, numérica e abstrata. A gente aplicou atenção concentrada, difusa e alternada.
A gente aplicou o BPA, que é de personalidade, a gente aplicou o palográfico, que é personalidade e desempenho, a gente aplicou o DISC, que é um software. Vocês também vão ter acesso a tudo isso no decorrer do nosso módulo, porque a gente vai falar de algumas formas de você avaliar pessoas. Entendeu? Entendi. É Gostei isso. do testezinho. Ele consegue ler sua vida, né? Eu gosto muito dele. Na verdade, é um teste que há muito tempo a gente aplica, né? E mesmo assim, ele não perde a validade. Ele é um teste muito bom e é um teste muito assertivo, né? Muito, muito correto. Desculpa por incomodação. Imagina, você não está incomodando, não. Pode perguntar à vontade. Aí, outra coisa que o psicólogo organizacional ajuda, né, a trabalhar na empresa é a motivação dos colaboradores, porque como a gente lê o comportamento das pessoas, como a gente pode avaliar, a gente pode analisar também o que está se passando, né, com aquela pessoa que pode estar interferindo na motivação dela. Hoje é muito falada a questão da diversidade, que é você ter na empresa gente de todas as tribos, né, e criar um ambiente que a gente chama de segurança psicológica. Vocês vão ouvir muito isso também, que é novidade, agora é coisa da moda, digamos assim, que é um ambiente em que eu posso ser o que eu quiser, e dar as minhas ideias, e ter as minhas crenças, e não ser julgado ou punido por isso, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Manaus, havia um preconceito muito grande com pessoas tatuadas, com pessoas que usassem brinco, coisa parecida, homens principalmente. E hoje, graças a Deus, que isso se deixou passar, porque, como a gente falou na última aula sobre o pessoal da Chili Beans, né? É uma característica, está aqui no penúltimo ponto, que é a cultura da empresa. A cultura da empresa é a diversidade, então é a cara da Chili Beans, como é a cara dessas empresas de telefonia, um pessoal mais antenado, mais agitado, que gosta de TikTok, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu tenho que encontrar pessoas que tenham aquilo que a gente falou antes, na terra anterior, aquilo que tenha os princípios, a filosofia, e como é essa cultura, eu tenho que ter ser parecida com a empresa para poder eu ser aceita lá, né? Eu me desempenhar bem. O desempenho que a gente vem falando, né? Então, o psicólogo ajuda muito nas avaliações de desempenho, políticas de reconhecimento, que aí está ligada à remuneração e cargos e salários, ou seja, o psicólogo pode ajudar muito numa avaliação de talento, numa avaliação para promoção por mérito, e aí vai. A própria carreira do indivíduo dentro da empresa, o psicólogo organizacional também pode atuar, né, trabalhando na visibilidade dessa carreira, construindo a carreira com os colaboradores. Os benefícios que a empresa oferece, a política de benefícios, o psicólogo pode estudar quais os melhores benefícios para aquele tipo de público que tem na empresa. Orientação profissional e de carreira, desde o adolescente, que a gente pode fazer uma avaliação psicológica e identificar. Vou achar aqui meus testes de orientação vocacional, estão tudo bagunçado aqui no escritório. Mas você pode ver quais são as aptidões que aquela pessoa tem de carreira. Posso trabalhar com produtividade, que tem tudo a ver com desempenho e motivação. Saúde e segurança, né? Fazendo palestras de orientação, trabalhar com políticas de saúde e segurança. Essas duas palavrinhas vocês conhecem? Já ouviram falar turnover e absenteísmo? Sim ou não? Eu não, professora. Não. Rebeca? Turnover e absenteísmo. Professora, eu não entendi direito o que a senhora falou. Estou perguntando se você conhece essas duas palavrinhas aqui, turnover e absenteísmo. Eu não conheço, professora. Tá bom, não tem problema nenhum. Turnover é uma palavra em inglês, né, que a gente usa muito aqui, sem tradução, porque tem a ver com rotatividade. Então, o psicólogo organizacional ele trabalha para reduzir a rotatividade na empresa. Vez que eu tiro alguém da equipe,
eu tenho um custo para a empresa, isso quer dizer que o recrutamento não foi tão bem feito, que o treinamento talvez não tenha dado resultado, que essa pessoa esteja desmotivada por alguma coisa, então o turnover é a rotatividade das pessoas na empresa. Isso também é ruim para a imagem da empresa, uma empresa que está toda hora contratando de novo um contador, por exemplo. De novo aquela empresa está contratando um contador, o que, que ela tem de errado, né? Que toda hora está contratando um contador. Então, e outra coisa é o absenteísmo. O absenteísmo é a falta ao trabalho, né? Então, quando eu falto ao trabalho, quando meu colaborador falta, tem um prejuízo para a empresa, porque alguém fica sobrecarregado ou algum trabalho deixa de ser feito. Então, um dos trabalhos do psicólogo organizacional é exatamente reduzir o turnover e o absenteísmo nas empresas. Outra coisa é as entrevistas de desligamento ou algum acompanhamento durante os desligamentos na empresa. O psicólogo organizacional, ele também avalia, ele também identifica se tem algum problema relacionado a todos esses itens anteriores que pode estar fazendo as pessoas saírem da empresa, notadamente liderança. Professora? Oi. Então, por que estão fazendo contrato terceirizado? Então, a terceirização é uma forma de você reduzir os custos da empresa, né? Outra coisa também é que as empresas... Mas se no caso se é para evitar rotatividade, então eu entendi. Então, as pessoas acham o seguinte, bom, primeiro vai da política da empresa, lembra? Da filosofia da empresa. Sempre não acha que é importante manter as pessoas, ter as pessoas satisfeitas, e que tudo isso que a gente está falando aqui do psicólogo organizacional, do administrador e do contador, não é tão importante, importantes são os números, os resultados, sem levar em conta, né, o que tem por trás. As empresas fazem isso para economizar custos mesmo, ou às vezes, Rebeca, é simplesmente pelo fato de ser uma demanda temporária, né? Eu preciso aumentar o número de colaboradores porque a gente vai ter o Dia das Mães, por exemplo, né? E aí, no Dia das Mães, eu vou aumentar o número de entregas, uma empresa que trabalha com entregas, né? Vou aumentar o número de entregas, então eu vou contratar motoboys, entregadores temporários, para atender esse período. Porém, se você realmente tem uma política de gestão de pessoas bem séria, bem instituída, quando você fez o planejamento lá no início do ano, você já previu as contratações, os desligamentos, as promoções, uma série de coisas. Mas hoje, com o advento da pandemia, a gente está numa situação muito instável. Então, é até difícil a gente julgar o que as empresas estão fazendo para sobreviver, né? Porque as coisas estão muito difíceis da gente, estamos muito sem controle, né, das coisas que estão acontecendo. Então, é de Alice, né? Porém, nem sempre dá para ter um psicólogo organizacional na empresa. Então, muitas vezes você vai contratar sem fazer um teste, sem fazer uma avaliação, sem fazer uma entrevista bem feita, sem treinar os gestores para entrevistarem bem, para identificarem aqueles colaboradores que mais atendem a necessidade deles. Então, assim, às vezes é isso, às vezes é só no olhômetro mesmo e vamos embora, né? Outra coisa que o psicólogo também ajuda a trabalhar na empresa é a cultura organizacional, fazer com que essa cultura se estabeleça, né? Que todos conheçam a cultura da empresa, a filosofia, os valores, o que é que se espera dele. Então, o psicólogo pode trabalhar em muitas frentes, em muitos projetos. A filosofia organizacional, que está ali, e um outro termo em inglês que vocês vão ouvir falar muito, que é People Analytics, que nada mais é do que desempenho que a gente vem falando até agora. Mas é uma nova... Oi? Estou lhe atrapalhando? Não, pode falar. É que eu falei que tem uma pessoa aqui assistindo aula comigo, né? Que gostou da aula. Ele está pagando aí, hein, Rebeca? Ele está pagando para você, para assistir aula com você? Cobra dele aí um dinheirinho. Na verdade, ele me ajudou no início, entendeu? É o então, meu namorado, tem direito. meu noivo, Ele Maurício. tem direito. Tem direito. Aí ele já ia embora e quando a senhora começou a dar aula, ele gostou. Aí ele perguntou se poderia falar com a senhora. Pode, claro.
Professora Leusa, boa noite. Oi, Maurício, tudo bem? Tudo sim. Então, assim, a senhora falou aí do turnover, né? A rotatividade Sim, que a psicologia trabalha para evitar a rotatividade de pessoas. Pois sim. é, eu pedi para ela tocar no assunto da situação da terceirização de funcionários. Eu venho Uhum, da indústria, eu trabalho na indústria. Ah, sei, tenho meus indicadores de produtividade, de qualidade, enfim, tudo isso aí que a senhora falou eu tenho. Eu vivo, é sim, meu dia a dia. Pois é, aí sei. voltando, a rotatividade das pessoas. É uma coisa que me incomoda não só a mim. Eu também tenho meus projetos pessoais, tenho minhas ambições. Uhum. Eu queria saber, assim, o seu ponto de vista, como pessoa experiente que você se essa rotatividade com a terceirização não é pior para a empresa. Então, Maurício, é aquilo que eu estava falando, a gente tem que analisar todo o contexto, né? É claro Sim, que o ideal é que a gente, porque a gente tem, inclusive, uma coisa que a gente chama de curva de aprendizado, que é o é, tempo que você leva, aquilo que eu estava falando para Juliana no começo. Quando você entra, você não sabe, né? Como é que é, quais são as regras daquela empresa, quais são os indicadores de qualidade daquela empresa, a disciplina, nada, né? Você tem o seu conhecimento, o seu repertório que você traz da sua vida, mas quando você certo, eu tenho o meu know-how. Mas aprender aí eu me isso, colocando como empresa agora, para mim, não vai hum. sair mais caro eu treinar uma pessoa, desenvolver aquela pessoa, fazer todo o processo para depois mandar embora, não se torna mais caro? Então, Maurício, com certeza se torna mais caro, por quê? E Exatamente o onde é que que eu entra a estou redução de falando. custo aí? Então, é onde eu estava falando. A questão de gestão de pessoas é uma coisa que ainda as empresas estão aprendendo a lidar. Porque o que, que a empresa olha? Ela olha resultado. Então, eu brinco muito que quando eu trabalhava em empresa, eu fui gerente de RH há muito tempo, fui funcionário e tal, eu dizia, vocês estão montando uma linha nova e não falaram nada sobre o povo que vai operar essa linha, né? Então, às vezes, a máquina chegava, estava tudo pronto, é que a engenharia lembrava que tinha que contratar operador. Né? Então, gente é o recurso mais importante da empresa, mas as empresas ainda não veem assim. A gente trabalha para isso, para mostrar que o turnover e o absenteísmo são prejudiciais à empresa. E a maioria É, das vezes o absenteísmo e o turnover não são problemas do colaborador, muitas vezes a gestão. A gente sabe disso. Até tem um ditado que diz: a gente não se demite da empresa, se demite do chefe. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é que você trouxe. Sempre é prejudicial quando você tira alguém da equipe. Porque você. Professora, Oi. eu gostaria de citar o meu próprio exemplo em relação a isso, posso? É a Juliana que está falando? Sim, Vocês estão com uma voz muito parecida hoje, Juliana e Rebeca. Sem ver vocês é mais complicado, mas pode falar, claro. Aproveita que o Maurício trouxe um ponto bem interessante para a gente sim, conversar. é justamente sobre essa situação. Devido à Uhum, pandemia, eu fiquei suspensa, né, no meu trabalho do escritório, sim. e Uhum, surgiu a oportunidade de trabalhar na indústria, visto que essa empresa que eu prestei serviço ela é de máquina de cartão de crédito, e justamente no ano de pandemia, né, onde muitas pessoas ficaram ali desempregados, isso e tudo, passaram o quê? A trabalhar por conta própria, e aí precisava uhum. ser feito pagamento através de cartão de crédito, então desencadeou aí uma demanda imensa de pedidos de Que não máquinas de estava cartão de prevista, crédito. né, Juliana? Isso. Ninguém E esperava a pandemia. totalizando num pedido de mais de 1 milhão de máquinas. Então, a quantidade de funcionários que eles tinham em quadro certamente não ia atender ali o pedido no prazo. Então, foi quando eles começaram a recrutar mais pessoas, justamente com contratos temporários, terceirizados, mas ao ler lá o contrato já tem uma cláusula bem específica, onde visa que o contrato ele pode ser ali interrompido, né, encerrado a qualquer momento,
ou a partir do momento que foi ali atendido o pedido. E foi exatamente isso que aconteceu. Durou cerca de 3 meses, né? E aí, quando já foi fechando os pedidos, algumas linhas, inclusive, começaram a ficar já paradas, porque já desencadeou outro problema, né? Que já era falta de material também, que já aconteceu. E aí, mas fechou ali o pedido de mais de 1 milhão naquele período de 3 meses, e aí eles começaram a dispensar todos os temporários. Foram contratados ainda cerca de 8 pessoas apenas, o restante foi interrompido o contrato. Muito bem. Justamente para atingir ali, atender o pedido que a empresa estava solicitando. Mas no próprio contrato, ele vem especificando, aí no caso, não é claro que gera custo para a empresa, porque ela paga para fazer aquela contratação e ali também a demissão. Porém, ele já tem um contrato com o pessoal de RH, né, que presta os serviços terceirizados, justamente para não ter ali um custo muito elevado. Então, para a empresa ali é viável, porque ela só precisa daquela mão de obra para atender aquele determinado pedido. Muito bem. É exatamente isso. O que eu ia responder para o Maurício e a Juliana também esclareceu, né? Depende muito do contexto. O que acontece, que eu acho que o Maurício, aí também é uma interpretação minha, que o Maurício está perguntando, é quando a empresa faz essa prática com frequência e recorrentemente. Se ela faz isso com frequência e recorrentemente, isso quer dizer que ela não está planejando adequadamente. Se ela precisa, com frequência, recorrer a temporário, ou ela tem outros interesses, viu, Maurício? Tem várias coisas que podem levar uma empresa a assumir esses custos. Essa parte eu entendo, professora Lisa. O negócio é que você falou em redução de custo. Eu não consigo enxergar essa redução de custo com a terceirização de pessoas, de capital humano. Entendeu? Não, mas eu falei que se reduz custo com terceirização. Peraí, vamos organizar a bagunça. Talvez eu não tenha entendido o que você falou. Eu estou falando que a gente reduzir turnover e absenteísmo é um dos objetivos da psicologia organizacional. A gente está olhando o comportamento humano na empresa. Então, o turnover, com certeza, é custo para a empresa. Cada vez que eu contrato e mando alguém embora, eu gero um custo de demissão, eu gero um custo de adaptação, como você falou, eu treinei aquela pessoa, fiz, né, todo um investimento, e daqui a 3 meses eu vou mandar embora. Então, a gente precisa analisar o contexto, tá? Então, turnover e absenteísmo são custos para a empresa, sim. O turnover é um custo, porque eu contrato e treino e qualifico, e a pessoa vai embora. Então, se ela vai embora porque ela recebeu uma proposta melhor, eu preciso analisar por que eu não consegui reter essa pessoa, né? Por que a minha empresa não conseguiu reter. Se eu estou contratando terceirizado, eu tenho que entender qual é a estratégia da empresa. Vai que a empresa fez as contas dela lá, e acha que é melhor para ela fazer isso. Eu, como psicóloga organizacional, e olhando por esse ângulo, o mesmo ângulo que você, eu acho que é um custo para a empresa você treinar alguém e mandar embora. Né? Mas algumas empresas não têm essa percepção. Então, o que eu estou falando de redução de custos não é com terceirização. Eu acho que eu falei alguma coisa e você entendeu que eu falei isso, mas, na verdade, eu estou falando que um dos trabalhos do psicólogo organizacional é reduzir o turnover e o absenteísmo. Os dois geram custos para a empresa, o turnover e o absenteísmo, entendeu? A terceirização é uma estratégia para atender uma demanda temporária, como disse a Juliana, ou, muitas vezes, até para que você não tenha... Eu já vi isso acontecer em empresa, viu, Maurício? Usar terceirizado para não mostrar lá para o corporativo no estrangeiro, para a matriz, que você estava com mais gente do que estava aprovado. Eu já vi alguns movimentos assim que não são tão corretos, mas as empresas fazem. O que eu trouxe do papel do psicólogo é trabalhar para reduzir turnover e absenteísmo, aumentar a produtividade, aumentar a motivação, desenvolver a carreira das pessoas. Então, se eu só contrato temporário, eu não vou ter carreira, né? Porque a cada 3 ou 6 meses eu vou estar renovando meu quadro. Então, não tem continuidade, a filosofia não se estabelece, as coisas não se estabelecem. Não sei se eu fui clara. Certo, estou entendendo. Entendeu?
mas eu não sei se eu convenci você não está me deixando muito segura. É assim mesmo. É porque eu já tenho uma percepção um pouco diferente em relação à Diga. redução de custo com turnover e absenteísmo. Que seria... Aí, o que eu convivo não é a teoria, entendeu? Sim. Para mim é muito bonito como no é? papel, na Aham. teoria, mas eu não consigo ver se realizando na prática. E o que é que você vê na prática? O que eu não vejo na prática, Não, o que é que você vê na prática que você não acha que a teoria se aplica? o contrário disso que você está falando aí, com o RH, plano de carreira, porque eu não consegui segurar meu funcionário, por que ele está saindo? Porque eu não consegui reter ele aqui, a mão de obra dele aqui para mim, se ele é bom, se ele é qualificado. Esse é um dos muitos exemplos que acontece e que eu vejo. Recentemente, eu tive um colega que saiu da empresa para outro estado, porque vinha fazendo um trabalho bom e a empresa queria segurar ele, não conseguiu. Pois é, mas às vezes a empresa consegue mesmo, né? Ela não tem estrutura salarial ou não tem estrutura de carreira para isso, mas um dos trabalhos do psicólogo organizacional é exatamente isso, né? Ajudar a empresa a se estruturar de forma tal que ela possa dar uma carreira para alguém, dar horizontes, ou numa hora como essa, fazer uma proposta, né? Porque às vezes eu não posso fazer a proposta, eu não posso segurar, porque eu vou criar um paradigma, né? Eu não posso fazer para todo mundo, então eu não posso aumentar o salário só de uma pessoa, ou dar um cargo novo para uma pessoa para ela, porque eu vou gerar um desequilíbrio no resto da organização. Então, quando a gente está falando nesse monte de frentes que a gente pode atuar, a gente está falando também numa série de outros impactos que a empresa tem que precisa levar em conta, como a gente falou do terceirizado, por exemplo. Né? Às vezes a gente diz, não é bom ter terceirizado, mas se é uma necessidade da empresa naquele contexto, talvez seja a melhor solução. Foram avaliados outros caminhos e aquela solução foi a melhor vista, né, pela empresa como a melhor solução naquele momento. Mas você tem razão, não é essa prática toda, não é aplicada a qualquer empresa. Né? Empresas mais estruturadas, empresas mais sérias, e às vezes, por incrível que pareça, pequenos escritórios, como o que a Rebeca vai montar, têm essa estrutura. Já começa organizadinho, já começa sabendo que vai querer crescer, já começa querendo saber como é que vai ser a estrutura, qual é o dinheiro que ela tem, quanto é que ela quer ganhar. Então, assim, não precisa ser imensa. Às vezes, quanto maior a empresa, mais pesada a estrutura e mais difícil de se mexer nela. Né? Entendo. Espero ter ajudado você a não achar que é toda empresa que faz isso, né, da sua experiência, que você empresas funcionam muito bem e tem muito cuidado com as pessoas. Né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que faziam isso muito bem, mas também tive a oportunidade de trabalhar em empresas que a gestão estava nem aí para as pessoas, e aí eu também não fiquei lá. Né? Exato. Então, ok? Ok. Desculpa interromper sua aula. Obrigada aí pela sua audiência, viu, Maurício? Se quiser, peça para a Rebeca indicar para você meu canal lá no YouTube, tem uns vídeos legais lá, depois você diz o que você achou. Você falou ali o tema ainda agora, é uma das coisas que eu uso na minha vida, né? Que eu aplico na minha vida, é controle emocional e resiliência. São duas palavras-chave para mim, 3. E mais do que a gente está precisando nesse momento, né? Exato. Está o mundo, pois é, mas está ótimo, então. Muito obrigada, viu, Maurício, pela sua participação. Isso ajuda muito a gente a refletir realmente, porque isso aqui, como você disse, a nossa teoria é buscar isso, mas nem sempre o contexto ajuda a gente a ter esse ambiente, né? Tão saudável assim. Mas muito bem, voltando aqui para o nosso assunto, a gente falou de filosofia organizacional e falou de People Analytics, né? People Analytics é um termo em inglês que nada mais é do que aquilo que a gente vem falando há 2 ou 3 semanas, desempenho, né? Só que é quando a gente começa a analisar números que estão relacionados a pessoas. Aquilo que eu falei para vocês de fazer o mapeamento dos talentos da empresa, eu estou avaliando as pessoas que vão ser trabalhadas nos próximos 2 anos
para assumir outras responsabilidades, não necessariamente outros cargos, mas outras responsabilidades, ou seja, a empresa está investindo um valor alto, né, durante 2 anos. Ah, no meio do caminho alguém pode pedir a conta? Pode. Alguém pode pedir e vai embora. E a empresa não poder segurar, né, mesmo investindo nela. Então, People Analytics é uma tecnologia, né, moderna para que você analise as pessoas através dos números. E olhando o número, você vê a qualidade do que está sendo prestado para aquele colaborador e qual o resultado que esse colaborador está dando para a empresa. Então, é uma troca em que as duas pontas precisam ganhar, a empresa e o colaborador. E isso é uma coisa interessante da gente ver. Para encerrar nossa aulinha de hoje, que ela é curta, né? Só tem 2 pessoas em sala e mais o Maurício, nosso convidado de honra, a psicologia organizacional é aplicável a tudo aquilo que envolve o comportamento humano nas organizações. Tudo que tem a ver com gente na organização, a psicologia organizacional pode ser aplicada, né? E, notadamente, em paralelo, em apoio, em suporte à administração e à contabilidade também, né? Onde estão os números, onde estão todos os resultados. Ok, gente? Ju, Rebeca? Deixa eu ver aqui. Ok, professora. 8h23. Olha só, a gente vai ter nenhuma dúvida aqui? Nenhum comentário? Além da participação especial do Maurício? Não, professora. Na verdade, o assunto foi bom hoje. É muita coisa, né? Mas é que a gente vai desdobrar tudo isso ao longo do restante do nosso semestre, tá bom? Sim. Pena que hoje foi poucas pessoas, né? Não entendi, amor. Pena que hoje só tá eu e a Júlia, né? E a Ju. Pois é, mas valeu muito, vocês me ajudaram muito a dar aula. E a gente tem mais uma lição de casa, né? Sim. Que a gente vai... eu separei 3 artigos que eu vou disponibilizar para vocês na plataforma, viu, Rebeca? Sim. Mas também vou mandar lá no grupo para você. Aliás, eu acho que eu vou mandar aqui, que é mais fácil, né? Que vocês já estão na sala de aula, vocês já conseguem... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento, depois eu explico. Deixa eu ver onde é que eu posso anexar arquivo, acho que é no chat. E eu vou... E agora, gente? Todo mundo tá de cara com o professor. Deixa eu ver se eu consigo salvar o arquivo aqui para copiar o arquivo e mandar para vocês aqui. Tomara que funcione colar aqui. Opa, acho que não. Não. Eu mando no grupo lá. São 3 artigos. Como a gente tem 6 pessoas que têm, né? Como foi na aula passada, 6 colaboradores, 6 alunos que participaram dos seminários. Então, e aí, o que vai... Vocês estão vendo no slide? Sim, professora. Okay. Então, cada 2 pessoas vai ler um artigo, né? Vai trazer as conclusões, vai estabelecer relações com a aula de hoje, com tudo visto, né? E vai trazer esses insights e as dúvidas e vão ler. Então, os textos não são textos simples, são textos sofisticados, justamente porque eu quero que o repertório de vocês aumente, né? Então, não fiquem preocupados se vocês não entenderem alguma coisa, não souberem do que se trata algum nome, algum termo. Para isso tem o Google, que vocês podem pesquisar, mas, assim, cada 2 pessoas vai ler o mesmo artigo. Não é um trabalho em dupla, é individual, mas eu vou sortear quem vai ler cada artigo. Ok, meninas? Ok, a senhora vai colocar lá no IAD Box, né? Vou botar no EADBox e, se for o caso, eu compartilho no grupo do WhatsApp também, tá? Okay. Eu vou explicar quem são as pessoas que vão ler cada artigo e já coloco lá, tá bom? Isso para a próxima aula da gente, ok? Ok. E por hoje é só, né? Eu tinha algumas atividades, mas eu não vou fazer só com vocês 2, porque aí a gente vai
deixar de ter a participação de mais gente. Rebeca, por que valeu a pena a aula de hoje? Você sabe que toda vez eu tenho que perguntar, né? Senão eu não saio feliz. Professora, a aula de hoje, vou ser sincera com a senhora, porque eu aprendi coisas novas, entendeu? Essa questão do fazer seleção, eu fiz, né? Eu já fiz lá na SEC, né? Eu falei que eu já fiquei em gestão de pessoas, né? Mas eu não fiz o treinamento, nem o desenvolvimento da pessoa, nem a parte educativa. Eu só separei, né? Selecionei os currículos, fiz as ligações, né? Que eu fiquei até emocionada, né? e fiz algumas perguntas para a pessoa, né? Pessoalmente, né? E levei para o setor. Só isso, né? Mas essas outras questões não. Então, essa parte até anotei aqui, né? Cadê? Eu anotei o livro, né? Do que a senhora mostrou aí, que eu vou atrás de ler. Não, esse você não vai ler, amor. O do palográfico? Isso. Esse não vai ler, amor. Só vende para psicólogo. Esse é o manual. Esse é o manual do teste, tá? Tá. Então... A correção do teste. Mas você pode ler acerca do teste no Google. Pode pesquisar lá. Palográfico, vou escrever aqui para você. Você pesquisa sobre o tema, entendeu? Esse é um teste muito bom que vocês podem aplicar aqui, se você tiver psicólogo ou contratar psicólogo só para fazer a aplicação do teste, a correção e ajudar vocês no processo seletivo. Como eu falei, né? Eu aprendi esse teste, eu achei ele muito, muito bom, entendeu? Ele lê a pessoa de uma forma tão simples, né? Ele parece um teste tão insignificante, né? Mas ele lê a pessoa, se a pessoa não prestar atenção, ela acaba passando uma personalidade que ela até não é, pode até não ser. Não, é o contrário. Esse é um teste automático, então, como ele é automático, o teu cérebro nem pensa, por isso que a gente traduz a pessoa tão bem. Não, porque uma vez eu falei assim, né? Eu pretendo tirar a habilitação, aí eu falei, eu vou treinar tudo. Aí a menina falou, não treine. Como eu falei, eu posso passar uma personalidade que não é minha, entendeu? Olha só, vou te explicar uma coisa nesse teste. Esse teste, ele tem uma parte aqui em cima, ó. Se você olhar, tá vendo que tem uma parte aqui em cima? Sim. Consegue ver? Agora sim, melhor. E tem um traço? Sim. Então, essa primeira parte é o exercício que a gente faz para a pessoa se acostumar com o movimento. E é o exercício, isso é o treino. Depois você faz o teste. Ocorre que quando você começa o teste, você entra no automático, é um movimento automático. Então, você não tem como controlar. Por mais que você treine, você não tem como controlar o movimento, entendeu? É claro que você pode treinar muito e aumentar o teu ritmo, mas outros aspectos são medidos, não é só a quantidade. Às vezes você faz uma pequena quantidade. Esse aqui, por exemplo, a quantidade dele foi 230, uma quantidade considerada baixa. Só que a qualidade do trabalho dele é excelente. Então, são outras coisas que a gente avalia. Não te preocupa com isso. Faz o teste, respira e vai. Entendeu? Não precisa treinar e você não vai mostrar quem você não é, porque como ele é inconsciente, como ele é todo no automático, é por isso que ele é tão importante. Porque é um teste difícil da gente manipular. Muito difícil de manipular. Eu gostei. Entendeu? É Eu bom. amo esse teste. É bom mesmo. Tá bom. Obrigada por hoje. Maurício, tá aí? Oi. Maurício ainda já foi embora. Tá aqui. O que é que você aprendeu? Porque é na aula de hoje, tá? Aqui na aula tem que responder. É. Até que eu gosto de participar de aulas assim, onde a gente pode debater. Assim, a gente está sempre agregando valor. E como eu vejo que a senhora já é uma pessoa experiente, então, para mim, esse tipo de pessoa que a senhora é, que tem várias experiências, agrega muito para mim. Mais ou menos. Valeu a pena você estar presente também. Foi muito bom conversar com você, viu? Ok, obrigado. Eu que agradeço. Ju,
Porque valeu a pena, Ju. Bom, professora, hoje foi interessante devido àquela ligação, né, que a senhora, justamente da atividade que a gente fez logo no início da aula, né, que, de certa forma, quando a senhora perguntou, eu não fui tão clara, né, só que a senhora me ajudou a enxergar isso, né, o quanto eles estão relacionados. E é bom também lembrar, né, ver como esses fatores, né, da questão, que foi até a dúvida aí do namorado da Rebeca, né, e que acontece, né, no mercado, nas empresas hoje, e foi bom relembrar esse ponto. Tá ótimo, então, bem. Então, eu vou só chamar o professor Matheus para ele parar a gravação, senão vai ficar gravando se a gente está aí. Então, meninas, lembrem-se do conteúdo para a gente discutir, porque tem muita coisa nos textos que são interessantes, e a gente vai amarrar muitos dos pontos que a gente tem falado até agora. Estou aqui falando com o professor Matheus. Ah, ele está aqui. Oi, professor, o senhor está aí? Olá, professora, tudo bem? Então, sim, acompanhei aqui o final da aula. Tudo bem, professor. Viu que a gente teve um visitante hoje aí? A aula parece que Muito legal. ele já ia embora, bom resolveu ficar para assistir. Mais um aluno aí para a gente. Isso mesmo. É interessante a gente sempre trazer nessas experiências da prática para as discussões teóricas, né? É isso que a academia nos fornece, né, professor? Exatamente. Por que valeu a pena para o senhor esse finalzinho de aula, professor? Bom, professora, para mim valeu a pena conhecer um pouquinho mais sobre os campos de atuação da psicologia organizacional. Eu consegui ver alguns ainda. É um setor que não, na minha empresa, por ser um órgão público, não dá talvez a devida importância, ou é muito amarrado. Normalmente é feita por lei, né, os planos de carga de salários, e a carreira é aquela. Eu, por exemplo, já estou há bastante tempo lá, então estou no topo da carreira, não tem mais para onde ir, não tem mais o que... Então, isso você tem que se motivar com os projetos novos e tudo mais, nem todo mundo procura isso e vai na estabilidade. Então, é sempre interessante a gente ver a psicologia organizacional, como que ela tá trabalhando para desenvolver isso em todas as áreas, né? E talvez pensar em como fazer isso também nos órgãos públicos, que não é diferente, tem as mesmas necessidades do privado, né? Manter motivação, retenção, diminuir turnover, né? Todas E a gente essas... sabe, né, professor, como no setor público, como adoece as pessoas, né? Exatamente. Essa sim. coisa, como a gente... E aí entram todos os aspectos, né, que envolvem motivação. Sim, sim. Então, é bastante interessante a gente ver como isso tem sido tratado, né, na clínica pelos profissionais, né? E nós lá também temos, né? Temos psicólogo do trabalho também, está fazendo trabalho, fazendo gestão por competência, né, tentando mudar um pouquinho esse cenário, né? Então, só que é difícil, é uma cultura que tem que ser mudada aí, que leva tempo. É verdade, com É bom certeza. sempre Tem mais refletir uma sobre isso. coisa. Tem mais uma coisa, né? O serviço público, ele tem lá os seus limitadores legais, mas também tem as brechas que a gente pode aproveitar e trazer algumas inovações, algumas coisas, porque a gente está lidando com gente, o contexto é outro, mas é gente, e gente precisa disso tudo o tempo todo, né? Exatamente. Eu falo do setor público como se fosse algo diferente, mas não é, e não deveria, e cada vez menos tem que ser. Cada vez menos a gente tem que separar e às vezes a gente fala setor público, a pessoa já, né, faz uma careta, assim, o que é isso, né? Bicho de 7 cabeças, é um local de gente incompetente, e não é isso, mas que precisa estar mais próximo e realmente ter inovações aí nessa área de gestão de pessoas. É verdade. E eu acho muito interessante uma outra coisa também, o quanto que é importante dar visibilidade, né, para o funcionário público que trabalha direito, né? Sim. Há uma visibilidade
muito grande para as dificuldades do serviço público, mas não há uma visibilidade para a seriedade, para a correção, né, para quem trabalha direito. Então, é Sim. importante também que a organizacional no serviço público ajude essa visibilidade e a credibilidade também de quem trabalha direito. Com certeza, nós temos muita gente trabalhando bem. Sim, sim, tem Né? sim. Muita gente carregando piano aí, como É todo isso. canto. Obrigado, professora. É verdade. Eu que agradeço. Boa noite, crianças. A gente se encontra na próxima semana. Obrigada por hoje. Bye, bye. Boa noite, professora. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Maurício. Boa noite, Juliana. professora. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Obrigado. Bom descanso, gente. Tchau, tchau. Amém.